Fala, meu povo! É hoje, viu? Bahia e Inter, a primeira das duas finais de campeonato que o Bahia enfrenta nessa semana do Fico. A semana do Fico na Série A. Essa semana que, com fé em Deus, vai começar hoje, com a gente vencendo o Inter, e vai ser finalizada com chave de ouro no sábado, quando a gente vai também brocar o time do Fortaleza e virar definitivamente e finalmente a chave nesse Campeonato Brasileiro. Mas o tema deste vídeo é uma ausência nessa primeira das finais da semana. Jacaré está fora do jogo de hoje. E não foi por opção do técnico Rogério Ceni, não foi uma decisão técnica. Foi uma decisão administrativa. O jogador foi afastado pela diretoria do Bahia. Qual o motivo? Você vai saber agora. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero fazer 3 convites para você. Se você está vendo esse vídeo antes de meio-dia, cola no Bahia Meio-Dia, nossa resenha diária aqui no canal da Arino Senna, e evidentemente a gente vai falar muito sobre Bahia Internacional. Provável escalação do Tricolor, que deve ter apenas uma modificação, o retorno de Canives, que estava suspenso na última partida histórica contra o Goiás, e a série de desfalques, né, do time do Internacional, entre eles o Valência, centroavante equatoriano. Como é que o Eduardo Cudê vai montar esse time para tentar surpreender o Bahia na Fonte Nova? Tentar! Mas ele não vai conseguir, tá? Às 17h30 tem pré-jogo direto do Boteco do Caranguejo, do Dique do Tororó, Boteco do Caranguejo da Fonte Nova, nosso Boteco do Caranguejo. Espero você lá com toda a nossa equipe para a gente fazer aquele esquente massa, tá? E para reforçar as energias positivas e reforçar a nossa confiança, o nosso otimismo. E pós-jogo, né? Tradicionalmente, você já sabe, assim que a bola parar de rolar, a gente entra aqui analisando como é que foi, com fé em Deus, a segunda vitória consecutiva do Bahia no campeonato. Diretamente dos estúdios do Bahia Cast, os luxuosos e maravilhosos estúdios do Bahia Cast com meu querido Bira. Então, hoje, jogo do Bahia, decisão, programação especialíssima aqui no canal da Arino Senna. Bahia meio-dia, pré-jogo direto do Boteco do Caranguejo e pós-jogo direto dos estúdios do Bahia Cast. Pois é, meus amigos, demorou, mas aconteceu. Jacaré foi punido pela diretoria do Bahia e afastado do jogo de hoje por conta, vocês já devem imaginar, do último vídeo dele que circulou em balada. Esse vídeo foi gravado e esta gravação foi confirmada, a data, pela diretoria do Bahia, na última segunda-feira, feriado dos comerciários, antevéspera da decisão de hoje. Se você não viu ainda, repare aí agora. O homem tá na pista pra viver vivências extraordinárias. Entre aqui que você vai conhecer o que é o mundo. Porque o Bahia não tá sendo mundo nunca. O mundo é isso aqui. Entre aí, entre que você vai vir bom todos os jogos. Esse vídeo começou a viralizar desde segunda-feira e repercutiu muito mal diante de boa parte da torcida. Uma parcela, inclusive, muito ruidosa nas redes sociais, que considerou um absurdo o jogador estar na balada na antevéspera de um jogo tão importante, né, como esse jogo contra o Internacional. E repare, a reação negativa ela foi maior do que de outros vídeos, pelo menos recentes, de flagras de Jacaré na balada. Não dá nem pra falar que são flagras, né? Porque Jacaré passou a ficar tão à vontade com esse tipo de situação que ele nem se constrange mais, né? No passado ele já chegou até a bater boca com o torcedor, chateado porque estava sendo filmado no seu momento de lazer. Mas essas coisas depois, né, viraram folclore do combo Jacaré, né, que é um personagem que vai muito além do futebol. Então, assim, claro que sempre tinha um ou outro que não gostava, que achava absurdo, mas não ganhava o
corpo, a substância negativa que esse vídeo de segunda-feira ganhou. E ganhou por quê, né? Primeiro, o status de Jacaré já não é mais o mesmo no elenco do Bahia. E segundo, né? Estamos muito próximos de 2 jogos fundamentais para a sobrevivência do Bahia na temporada. Oxalá o Bahia consiga a sua primeira sequência de 3 resultados positivos e tem grande chance para isso acontecer, né? O astral do time mudou depois daquele jogo histórico contra o Goiás e nós temos 2 partidas agora em casa. Então, eu acredito que um dos elementos que fez a diretoria do Bahia tomar esta decisão agora foi a repercussão extremamente negativa diante da torcida, né? Acho que outro fator é o fato, como eu disse, do status de Jacaré ter mudado, né? Ano passado, você, de certa forma, tinha que ser mais maleável, mais condescendente, vamos dizer assim, com esses flagras, com essas noitadas, porque Jacaré era uma peça fundamental, titular absoluto do time na reta final da Série B. Então, punir o jogador, para além das questões financeiras, seria um prejuízo ao clube. A mesma coisa no começo dessa temporada, né? Porque teve um momento em que Jacaré voltou a ser, improvavelmente, titular quando o técnico Renato Paiva lançou mão do esquema com 3 zagueiros e ele assumiu e cumpriu bem o papel de ala direito. Mas agora não tem mais esse respaldo técnico. Jacaré, apesar de ter ganho algumas oportunidades nos primeiros jogos de Rogério Ceni, foi perdendo gradativamente o espaço com o novo treinador. Rogério já chegou até a escalar Jacaré de centroavante, né, na partida contra o Flamengo. Ele vinha sendo a primeira opção sempre que Ademir saía, né, para ocupar aquela ponta direita do Bahia, mas no último jogo contra o Goiás, por exemplo, ele não saiu do banco de reservas. Quem assumiu a ponta direita após o desgaste de Ademir foi Rafael Ratão, inclusive marcou um dos gols. Então, foi uma junção de situações, acredito eu, para o Bahia ter finalmente tomado essa decisão, mesmo após tantas e tantas noitadas, tantos e tantos vídeos de noitada de Jacaré que viralizaram, né? A insatisfação da torcida foi muito grande e foi muito barulhenta no aspecto negativo. O jogador já não é uma peça assim tão relevante dentro do plantel do Bahia. Não é a primeira vez que Jacaré vai ser multado. Quando, do ano passado, vazaram aquelas imagens dele virando a madrugada com Daniel no boteco do Gustavo Lima, ele também foi multado, mas não foi afastado. Eu lembro que o jogo posterior a este flagra, o Bahia era comandado por Ederson Moreira, foi contra o Londrina, ele entrou em campo e, aliás, jogou muito bem dentro, evidentemente, das limitações dele, e justiça seja feita, né? Independentemente do modo de vida de Jacaré, ele sempre apresentou um bom desempenho físico, sempre foi aquele cara que matou e morreu, que deixou tudo dentro das 4 linhas, só que isso agora não tem sido suficiente para garantir a presença dele nas partidas, e o Bahia decidiu afastá-lo do jogo também. Se esta vai ser uma punição que vai ser ampliada para o jogo do Fortaleza e para os próximos jogos, eu ainda não tenho essa informação. Vai depender muito do comportamento do jogador, vai depender muito de Rogério Ceni querer e fazer força na diretoria para que ele seja, para que ele volte a ser utilizado. Fato é que Jacaré vai ser multado e Jacaré está afastado do jogo de hoje contra o Internacional. Uma decisão que tem respaldo dos outros jogadores do Bahia, tá? Os relatos que eu tenho é que esse grupo do Bahia é um grupo que se diverte, né? Que são jovens, afinal de contas, que fazem as suas farras, né? Mas que também são jogadores que se cobram muito, né? E que, de certa forma, a compreensão lá é que a punição a Jacaré é uma punição merecida, afinal de contas, né? Faltou, para dizer o mínimo, um pouco de noção de Jacaré, de se preservar num momento tão importante. Vocês sabem aqui, vocês que me acompanham, que eu não gosto de ficar me metendo na vida pessoal do jogador, porque eu acredito que o cara, quando ele tá na folga dele, tá,
quando ele não está faltando ao trabalho dele, quando ele não está burlando uma concentração, por exemplo, ele tem o direito de viver a vida dele, né? Afinal de contas, são jovens, são ricos, né? Tem direito também a tomar sua cervejinha, fazer sua farrazinha. Agora, né? Tudo tem limite. Na antivéspera de um jogo tão importante, e repare, tem um agravante ser Jacaré nessa situação pela relevância que ele atingiu numa parcela significativa da torcida do Bahia, que o tem como referência e até ídolo. A criançada, por exemplo, né, que tem ele como xodó. Então, assim, pela importância que ele conquistou, isso é mérito dele, pelo desempenho dele em campo e pela forma carismática com que ele se relaciona com a torcida do Bahia, esse status que ele atingiu, né, de xodó, de quase ídolo, também exige dele certas responsabilidades. E que ele aprenda, né, a se conter, principalmente em momentos tão decisivos, porque, né, a diretoria já deu o recado. Não vai ser conivente. E se a partir de agora ele não está na linha, é muito provável que o Jacaré não chegue até o final do seu contrato pelo Bahia, que é dezembro de 2024. E outra coisa também, viu? Não é informação, mas eu acredito que o fato da cúpula diretiva do Grupo City estar em Salvador e ir para o jogo de hoje certamente pesou nesta decisão. Lembrando, Ferran Soriano, CEO do City Futebol Group, está em Salvador, acompanhado dos principais executivos de todos os clubes do City Futebol Group para uma reunião anual que está acontecendo aqui em Salvador. Estão hospedados em Prado Forte, conheceram o CT do Bahia ontem. Então, para piorar a situação de Jacaré, né, ele comete este vacilo, se deixa registrar em festa na antivéspera de um jogo tão importante, sob os olhos de quem manda no Bahia a partir de agora. E aí, gostou do vídeo? Então, peço encarecidamente, ó, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Senta o dedo no like, ativa as notificações, rumo aos 40 mil ainda nesta temporada. Contamos com vocês e hoje, ó, com fé em Deus, é tudo nosso. Bora, Bahia, minha... Bora!